Olá, segundo ano, vamos para a nossa videoaula de língua portuguesa. A gente vai estudar o texto e gramática e sinais de pontuação, certo? A gente vai dar uma passadinha aqui para vocês verem o texto. Pronto, tá aí o texto. O texto é vitamina de banana, certo? Vocês vão ler o texto, que aí tem os ingredientes, né? Tudo que tem para se fazer essa vitamina. E mais embaixo tem o modo de preparo, certo? No modo de preparo lá diz que você tem que ter a supervisão de um adulto. Né? Por quê? Porque você vai trabalhar com alguns utensílios, né, que não são bons para a criança, né, mexer. Então, vocês têm que ler o texto para poder responder. E essa partezinha aqui, que é a página 60, ela vem com o estudo do vocabulário. Tem 3 palavrinhas aí pintadas no texto, que é o semidesnatado, o mascavo e o homogêneo. Semidesnatado, o que é? É quando se tem pouca gordura, certo? Mascavo é um açúcar mais escuro, um açúcar que vocês não estão acostumados a ver na nossa casa, que a gente usa aquele açuquinha mais branquinho. E o homogêneo é quando você faz uma mistura de várias coisas e você, nessa mistura, você consegue observar e não ver nenhum dos ingredientes que foi misturado. Se tornou uma massa só, certo? Aí vocês vão responder na página 60, vão ligar lá os 3 ingredientes, aí tem o açúcar bem escurinho, vai dar para vocês ver na foto, né? E tem uma massinha de bolo, que ele juntou vários ingredientes para fazer o bolo, que é a homogênea, e o leitinho desnatado. Então vocês vão responder também a segunda questão, ler, né? Para ver o que se encaixa na palavra homogêneo. Na página 61 ainda, sobre o texto, né, vitamina de banana, é o estudo do texto. Vocês vão responder tudo sobre o que vocês vão ler aí no texto, certo? Então, vai ter lá que vocês vão ter que colocar nas frases I para ingrediente, M para modo de preparo. Vai ter que desenhar essa figurinha que tem aí, que é a banana, que é o que a gente vai usar, né, para fazer a fruta que foi usada, certo? Agora vamos para a nossa parte de gramática. A gente vai passar aqui para vocês verem. Pronto. A gente vai começar pelos sinais de pontuação, certo? O primeiro sinal que eu estou colocando para vocês verem aí, que o menino está segurando, azul, é o ponto de exclamação. Ele é um tracinho, certo? E nesse tracinho do ponto de exclamação, ele tem um pontinho embaixo, certo? Ele é usado nas frases exclamativas e imperativas, que a gente vai ver mais à frente. E esse ponto, ele indica admiração, alegria, espanto, né? Quando você fala uma frase que quer dizer isso. Vou passar aqui pra gente ver mais um pontinho. Parece um ganchinho, né? Do Capitão Gancho, né? É o ponto de interrogação, certo? Ele serve para ser usado numa pergunta. Ele é usado no final das frases interrogativas para fazer pergunta. Você quer perguntar, você vai usar, né, esse sinalzinho aí. Vamos conhecer mais um. Pronto, esse é o ponto final. Ele vai ser usado na frase afirmativa e negativa para contar uma afirmação ou para você negar. Eu não gosto, eu não quero, eu não vou, certo? No final é o pontinho final. Chama-se de ponto final, que é essa bolinha que a menina está segurando aí em cima dela. É um pontinho que termina a frase, certo? Agora a gente vai estudar as frases. No livro, na página 62, isso aí tudo é a explicação da página 62. Tem lá a meninazinha, Natália gosta de sorvete de baunilha. Aí lá embaixo tem várias frases. Natália gosta de sorvete de baunilha, ponto final. Natália não gosta de sorvete de baunilha, ponto final. Depois tem, Natália gosta de sorvete de baunilha, perguntando. Olha a pergunta ao ponto de exclamação que eu acabei de mostrar para vocês, o ganchinho. E depois, Natália gosta de sorvete de baunilha, ponto de exclamação. É bom que nessa hora vocês estejam com o livro aberto aí na página 62, para vocês poderem ver melhor. A maioria das frases que tem aí, a tia tirou daqui do livro, certo? Então, vem na página 62. Agora sim, a gente vai ver frase afirmativa. O que é afirmativo? Ó, tá vendo aí o sinal dentro do legal que a tia colocou? Elas declaram afirmatividade, porque elas estão afirmando. O que é afirmar? Contar a verdade. Então, quando falam uma verdade, uma coisa que aconteceu, que é fato, então no final a gente coloca o ponto final. Eu gosto de café quente. E depois ele diz, eu amo minha família. Falou verdades, afirmou, então ponto final, certo? Frases afirmativas são para contar verdades, afirmar.
Depois vem frases negativas. Negativas, ó, tem que ter o não, ó. Tá para baixo porque é uma coisa que a gente não gosta, ou não faz, ou não quer, certo? Elas declaram negatividade de alguma coisa. Então, a frase que tem no livro, Jonas disse que não tem o M, é só ter o A, ia participar da festa, certo? Jonas não ia participar da festa. Então, não, ele falou, é negativo. Então, toda vez que tiver o não, a frase vai ser negativa, vai ser, não vai estar de acordo, não vai estar concordando, não vai estar afirmando. Então, no final, vai ter o ponto final. E essa frase, toda vez que vocês lerem uma frase que tiver o não, por algum motivo na frase, provavelmente vai ser negativa. Então, vamos para mais uma frase. Próxima frase. Exclamativa, né? Quando a gente quer falar com espanto, com surpresa, com admiração. Aí tem a frasezinha lá no livro, que prova difícil. Olha a carinha que a pessoa faz, né? Essa carinha é o quê? Surpresa, admiração ou espanto? Ou admiração ou surpresa, né? Que a prova estava difícil, né? Então, toda vez que tiver um desses três sentido, na hora que você lê uma frase, usado no final. Agora vamos para a última. A última não, mais uma, quer dizer. Frase interrogativa. São as que indicam uma pergunta, quando você pergunta alguma coisa. Olha a pessoa falando aí, perguntando. Você quer jogar comigo? Né? Aí vai ter que ter uma resposta. A maioria das frases interrogativas você dá uma resposta. A pessoa pergunta e você responde. Depois, e o pontozinho no final lá da pergunta, ponto de interrogação, que eu falei lá na hora da pontuação. E agora são as frases imperativas. Imperativas são frases que indicam, não é a pergunta, é uma ordem. Aí está errado, não é pergunta, é uma ordem. Olha aí a mãozinha dando ordem. Pare de correr, para não se machucar, né? Então ela deu uma ordem, mas ela explicou por que ela deu a ordem. Então essas são os 4, aliás, é 5. Afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa e imperativa. Vocês vão fazer a atividade na página 63. Na página 63 vocês vão ligar o ponto de exclamação, que é o ganchinho, o ponto de interrogação, que é o ganchinho, o ponto de exclamação, que é o palitinho. Deixa eu falar de novo, porque eu acho que eu falei errado. É o ponto de interrogação, que é o ganchinho. O ponto de exclamação é aquele azulzinho que o menino estava segurando, o tracinho com a bolinha, e o ponto final. Vocês vão ligar, né, para fazer aí atividade na página 63. Depois ele pediu para você transformar a frase negativa em afirmativa e a frase interrogativa em exclamativa. Pronto, vamos lá. Primeira frase está com interrogação. Ela é o quê? É uma pergunta, né? Interrogativa, está interrogando. Então, para mim transformar ela em exclamativa, eu vou colocar a mesma frase e vou trocar somente o sinal. O sinal da exclamativa é o tracinho com o pontinho, certo? Na B, não consigo pegar o ônibus das 7, ó. Tá colocando que não. Ele mandou trocar negativa por afirmativa. Então, eu vou só tirar o não. Não escrevo não, aí vai ficar afirmando. Consigo pegar o ônibus das 7h30. Não, consegui. Aliás, não é consigo, é conseguir pegar o ônibus das 7h30. Pronto, vai ficar afirmativo. É só você não escrever o não. Então, aonde tem o ganchinho, que é uma interrogação, vocês vão botar o ponto de exclamação. Aonde tem o ponto final, vocês vão tirar o não e escrever a frase sem o não, certo? Deu para entender aqui. Depois tem um textozinho, que é o do Pequeno Príncipe. Vocês vão encontrar lá exclamativas com o ponto de exclamação. Deixa eu ver se eu volto aqui. Pronto, vocês vão achar com esse pontinho aí no final. Frase exclamativa que tem esse ponto aí no final para circular no livro, no texto do Pequeno Príncipe, na página 63. E também responder, né, frases sobre, aliás, responder no texto, do texto sobre as frases. Letra B, qual é a única frase interrogativa? Qual é a única frase que tem uma pergunta aí, com o pontozinho que é o ganchinho de exclamação? Aliás, de interrogação. Aí depois na C, vocês vão retirar do texto uma frase afirmando com ponto final e colocar ela como não,
certo? Colocando negativo, escrevendo com não. Vocês vão olhar lá a frase e vão colocar ela negativa. Eu vou dar aqui um exemplo. As flores, deixa eu ver lá. Olha, aqui tem, são pura maldade das flores. Para me negar, eu vou dizer o quê? Não são pura maldade das flores, né? Então aí vocês vão pegar uma frase, né? Parecida com essa que eu peguei, ou pode ser a mesma, e escrever lá da forma com não, certo? Agora, a última parte que eu vou passar aqui para vocês, depois das frases, é essa atividade aqui que vocês têm que fazer, né, no livro. Então eu coloquei ela aqui para poder explicar. Vou só arrastar aqui para cá. Pronto. Para poder explicar. Lá, Pedro e Júlia estão trocando mensagens pelo celular. E você é que vai completar com as mensagens. Você vai pensar como é que vai ser e a última do Pedro, certo? Observem a resposta. Ele disse: não poderei ir ao parque amanhã, Júlia. Tenho que ir ao médico. Então ele deu uma resposta. Então como é que ela vai perguntar? Como é que vai ser a pergunta dela? Não esqueçam do ponto de interrogação, que é o ganchinho, certo? No final da pergunta. Que ela vai perguntar para ele, vocês é que vão escrever aí como é que ela vai perguntar. Observando o que ele disse, dá pra gente saber, ó. Não poderei ir ao parque amanhã, Júlia. Tenho que ir ao médico. Como é que vai ser essa pergunta? Ela pode dizer o quê? Júlio, amanhã vamos ao parque, ponto de interrogação. Ou de outra forma que vocês queiram fazer. Depois dele responder, a Júlia vai fazer outra pergunta para ele, que ele tem a resposta também. Ele disse, calma, não é nada demais. Então ela poderia perguntar, você está doente, né? Que ele vai ao médico, né? Ele não vai poder porque ele vai ao médico. Você pode fazer uma pergunta, você está doente? Não esqueçam de, depois de escrever a frase, colocar o ponto de interrogação. E embaixo, o menino também, né? Agora é que vai perguntar. Depois da pergunta da Júlia, ele disse, calma, não é nada demais. Aí ela respondeu para ele, mas por isso você não vai poder vir conosco. Aí ele vai dizer alguma coisa para ela. Ou fica para outra hora, ele vai contar uma afirmativa, que você vai colocar uma afirmativa ou eu coloquei 2 frases interrogativas e uma exclamativa, que é a dele. Mas vocês podem colocar também uma afirmativa, certo? Precisa ser só admiração, não. Ele pode dizer, fica para outra vez, no outro dia eu poderei ir, né? Porque ela disse assim, tudo bem, não, mas por isso você não vai poder vir conosco. Você vai ter inúmeras frases para poder você fazer. Você vai do pensamento de vocês, né? Para colocar se vai ser exclamativa, né? Ele se admirando, ou então uma afirmativa, que ele possa afirmar, não, da próxima vez, né? Da próxima vez eu poderei ir, certo? Aí terminar a atividade, vocês vão ter que fazer 2 frases aí de um foguete exclamativa, se admirando do foguete, que onde o foguete está aqui, que cores bonitas tem esse foguete, como esse foguete é rápido, né? Admiração ou espanto. Depois tem um casal assistindo alguma coisa, sentado no sofá, vocês vão fazer frase afirmativa, contando uma verdade sobre o que vocês estão vendo. Mamãe e papai estão aonde? Eles estão fazendo alguma coisa, certo? Se não der para colocar, não, é só uma frase mesmo, não é 2 frases não, tem 2 linhas, ainda bem que o livro deixou 2 linhas. E depois a do gato. Olha, a do gato tá bem fácil, ele tá sentindo o cheiro do peixe e não tá gostando não, né? Então, vai ser uma frase com uma pergunta, certo? Não esqueçam de botar os pontos exclamativos no final, palitinho com o ponto. Na afirmativa, o ponto final. E na interrogativa, colocar o ganchinho, que é a pergunta, certo? Pronto, tá tudo explicado na nossa aula sobre pontuação. É a primeira vez que vocês estão vendo. E até a próxima videoaula. Todo mundo junto.